Deus é bom, Deus é maravilhoso. Sabia disso? Nós vamos falar sobre Deus, a respeito de Deus. Fique comigo até o final desse vídeo. Eu sou o missionário Edivaldo Brito e Deus tem uma palavra para você. Não pule esse vídeo, se você ainda não é inscrito, eu peço a você para se inscrever, para você compartilhar com seus amigos, porque tem um provérbio bíblico: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, nesse dia maravilhoso, você que está me vendo ou me ouvindo, você tem a oportunidade de aprender um pouco mais sobre Deus, a respeito de Deus, a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar no livro do primeiro livro de Reis, não é? Esse livro ele foi escrito 1015 anos antes de Cristo vir à Terra, né? Então nós vamos aqui falar sobre os últimos dias de Davi aqui na face da Terra, não é? E que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando nesse dia maravilhoso. Você que está me vendo, me ouvindo, que você seja impactado pela palavra de Deus. Eu abençoo todas as pessoas que nos ouvem ou que estão assistindo esse vídeo, que sejam abençoadas, prósperas, curadas de toda e qualquer enfermidade. Que você receba a bênção, que você receba a revelação de Deus na sua vida, que você, nesse dia maravilhoso, receba o despertamento, a cura, a libertação, em nome de Jesus. Porque a palavra a qual nós vamos estar lendo hoje, ela cura, ela liberta. Você não precisa ficar atrás de profetas, profetisas, revelações, porque a Bíblia Sagrada, ela já fora revelada. E nós vamos meditar na Bíblia Sagrada, essa Bíblia que ela já foi revelada. A Bíblia ela já foi escrita por Deus e o Espírito Santo vai nos trazer o entendimento nesse dia maravilhoso, tá certo? É importante você ficar comigo até o final para você entender o que Deus tem para você. Diz assim a palavra de Deus: e sendo o rei Davi, já velho e avançado em dias, então o que acontece? Nesse tempo, Davi tinha o quê? 69 a 70 anos de idade, não é? Então, nós observamos que a Bíblia fala que passou dos 70 é cansaço e fadiga. Então, por isso que nós temos que cuidar muito bem da nossa saúde. O versículo continua dizendo: cobriam-no com vestes, mas não se aquecia, não é? Então, devido ao cansaço, devido à idade, algumas situações. Então, o primeiro rei de Israel, Saul, que todos vocês sabem que a humanidade pediu um rei, e foi instituído Saul, não é? Não menciona nem sequer uma vez em Primeiro Reis. E você sabe o porquê o nome de Saul não é mencionado nem em Segundo Reis, não é? É como se ele nunca tivesse existido, porque Saul foi escolhido pelo povo. Há uma diferença quando o povo escolhe e uma diferença quando Deus escolhe, né? O segredo aqui é porque Davi foi escolhido por Deus. Então, Deus, a Bíblia fala mais em Davi do que em Saul. Então, no versículo 2 diz que, pelo que lhe disseram, então, seus servos: busque-se para o rei, meu senhor, uma jovem virgem para que esteja diante do rei e o abrigue e durma ao seu lado, e assim aquecerá o rei, meu senhor. Então, a explicação aqui lógica para esse versículo 2 é uma experiência comum na velhice, não é? As privações do início da vida de Davi e as dores, as inquietações passadas, né? Então parece lhes terem envelhecido prematuramente, porque naquela época 70 anos de idade, 69 era muito novo ainda. Mas a gente entende que Davi foi um homem de muito sofrimento, muita luta, muita guerra, e ele envelheceu prematuramente. Então, além disso, o que foi sugerido era muito comum naqueles dias, né? Às vezes a gente assusta, né, com esse versículo. Então, nenhuma insinuação de estímulo sexual está aqui relatada, né? Às vezes a gente leva, sexualiza tudo, carnaliza tudo, mas a Bíblia ela é toda espiritual e tudo tem um porquê. Então, nós vamos agora ler o versículo 3 para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, tá certo? Então, com efeito, procurar uma jovem formosa entre todos e todos os termos de Israel, e acharam a Abisag, a Sunamita, e a trouxeram para o rei. E a jovem era em extremo formosa, e ela serviu ao rei como companheira,
ele assistia, mas o rei nunca a conheceu. Você observa a importância dessa última frase do versículo. Então, nunca tinha relações íntimas com ela. Às vezes, nós carnalizamos as coisas, né? E tudo tem um porquê na Bíblia Sagrada, como eu estou dizendo para você. Nós vamos agora para o versículo 5, que vai falar de Adonias, né? Adonias, ele trama a ser rei. Então, você vai entender a Bíblia Sagrada, a sua história, os seus acontecimentos, agora falando de Adonias, a partir do versículo 5. E então Adonias, filho de Agite, levantou-se e disse: eu serei rei, e se proveu, pois, de carros e de gente a cavalo, e de 50 homens que corressem adiante dele. Né? Aí tem uma explicação lógica para esse versículo, e eu quero compartilhar com você, para você entender esse versículo que ora nós acabamos de ler. Então, este é o quarto filho de Davi. Nós percebemos, é uma história muito interessante, e agora, aparentemente, o último descendente vivo como filho maior. Então, aqui nesse versículo 5, Adonias, Joabe, o líder militar, e Abiatar, o sumo sacerdote, se levantariam com seu reino em oposição ao rei eleito por Deus. Olha para você ver que situação. Não é diferente nos dias de hoje que nós estamos vivendo. As pessoas, elas não esperam em Deus. Então, Deus não tinha lugar em seus corações e, portanto, Salomão tampouco lhes convinha. Então, de fato, o escolhido de Deus nunca convém aos homens. Vocês já observaram isso, que quando Deus escolhe alguém para um cargo, há sempre uma grande oposição, há sempre um grande levante dos inimigos. Então, isso é bíblico, né? A gente encontra isso aqui nesse versículo 5. Então, este triunvirato, né? Depois você vai perceber o porquê dessa palavra, profano, é um tipo do mesmo que controla muito o mundo eclesiástico na atualidade, não é? Então, a gente observa que as pessoas querem triunfar na marra, elas querem assumir os cargos na marra, elas não esperam em Deus, elas não buscam a Deus, elas não oram, elas não vão para a Bíblia, não é? Às vezes vão até para outros lugares que não convém aqui a gente falar. Mas vamos para o versículo 6 do livro em apreço, 1 Reis, capítulo 1. E seu pai nunca lhe tinha contrariado em todos os seus dias, lhe dizendo: por que tens feito assim e assim? E ele também era muito formoso de aparência, e a sua mãe Agite lhe tinha dado à luz depois de Abisalão. Então, nesse versículo 6, além disso, tinha o mesmo espírito de Abisalão. Vocês lembram muito bem da história de Abisalão, o que aconteceu com ele. E o versículo 7 diz que teve conferências com Joabe, filho de Jeruía, e com o sacerdote Abiatar, e eles, seguindo Adonias, o ajudaram. Então, esse versículo, ele quer dizer que, para nosso entendimento, que Abiatar tinha sido muito próximo de Davi, se você for observar a história. Então, portanto, ele devia ter ficado zangado ao acompanhar o sacerdote com Zadok, e agora tomara medidas para ganhar todo o primeiro posto para si mesmo, interesses pessoais. A gente observa aqui nesse versículo 7. Então, tal atitude não tem interesse algum pela vontade de Deus, nem pelo chamado de Deus. A gente observa que tem coisas que é uma politicagem, não é? Não é verdade? Desgraçadamente, a igreja moderna está cheia desses líderes religiosos. Infelizmente, a igreja se transformando em palanque político, em conchavos. Então, a gente observa que isso acontece desde da época de Davi, de Saul. A gente observa essa situação e hoje não é diferente. Então, é por isso que nós precisamos orar muito. E a Bíblia Sagrada continua dizendo: mas os sacerdotes Zadok e Benaía, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei e Rei, e os valentes que tinham Davi, não estava com Adonias, né? Então o Espírito Santo,
está disposto a assinalar a estes indivíduos que não tinham parte com Adonias, né? Embora ele fosse o filho mais velho, mas sim esperavam no Senhor. Então, aqueles que trabalhavam com Davi, eles não quiseram aliar, porque eles eram espirituais, eles preferiram esperar em Deus, não quiseram fazer conchavo, não é? Então, a gente observa esses ajeitos, esses conchavos, não é? Esses interesses pessoais. Infelizmente, no mundo que nós vivemos, né, a gente vale o que tem, infelizmente, mas com Deus é diferente, e a gente vai perceber isso na Bíblia Sagrada. Nós vamos continuar aqui no versículo 9, que Adonias matou ovelhas e novilhos e animais engordados junto à pedra de Zoelete, que está ao lado de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Então, embora foram oferecidos os sacrifícios, o qual teve uma aparência religiosa, né, só aparência, eu quero aqui abrir um parênteses, era só aparência, mesmo assim não era a vontade de Deus que Adonias reinasse. Então tem coisa que não é a vontade de Deus, é a vontade do homem, né, a natureza do homem. Então, de fato, se ele tivesse ganho o trono, isso teria destruído Israel, não é? Então, como toda usurpação como tal, mata, rouba, né, e destrói, porque é de Satanás. A gente vai encontrar isso lá em João 10:10. Então, tem coisa que não é de Deus, é do inimigo. Nós precisamos ficar muito atento a certas situações, não é? Nós vamos agora passar para a parte do versículo 10 do mesmo livro, que vai falar que Natã adverte a Betsaba a respeito de Adonias, né? Então, vamos entender o que o Espírito Santo quer nos falar aqui a partir do versículo 10. Mas Natã, o profeta, e Benaía, filho de Joiada, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Olha para você ver. Então, fica claro desde este versículo que Adonias entendeu perfeitamente que ele tinha Salomão como rival, né? Então, a palavra, sem dúvida, tinha circulado que era pela vontade de Deus, que Deus que escolhera, né, for a vontade de Deus, não a vontade do homem. A gente vai para o próximo versículo. Então, Natã falou com Batseba, mãe de Salomão, e disse: acaso tu não ouviste dizer que reina Adonias, filho de Agite, e que Davi, o nosso Senhor, não sabe? Olha para você ver. Deus usa as pessoas para advertir, né? Então, em outras palavras, né, trazendo para o conhecimento do versículo, Davi não tinha nada a ver com a aspiração do Senhor. Então, há situações que Deus não está nesse negócio. Aparentemente é tudo muito bonito, muito luxuoso, mas Deus não está. Né? Deus não está preocupado com essas coisas. Nosso coração. Como que está o seu coração? Tá certo? Versículo 12. Agora, pois, vem, me permita que te aconselhe para que possa salvar a tua vida e de teu filho Salomão. Então, esse versículo 12, a ideia é que estes homens fariam tudo para assegurar-se dias, né, suas posições, até matar Batseba. Olha para você ver o intento desses homens e matar também a Salomão, né? E qualquer outro, como caso, quem aparentasse se atravessar em seu caminho, no caminho de Adonias. Então, tal o caminho e o mundo da religião. Então, não sei se você já observou isso na política, né? Tentam matar ou matam
para usurpar o poder. Olha para você ver. O filho armando para matar a própria mãe, o irmão e quem se opusesse, né? Porque ele queria tomar o trono na marra, com conchavos políticos. Mas Deus não permite. Quando a coisa é de Deus, ele não permite. Quando Deus está no negócio, ele não permite, né? Mas é dessa forma. Deus, ele sempre está no controle, né? Deus, ele continua falando no versículo 13. Vai e entra onde está o rei Davi. E lhe diga assim: não é certo que tu, Senhor e rei meu, juraste a tua serva dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Né? Então, o que acontece? Então, esse juramento de Davi a Betseba não está em nenhuma outra parte registrada, mas, obviamente, era bem conhecido a Natã. E, sem dúvida, a outros também. Então, todo Israel sabia, principalmente Batseba, Natã e os outros, que era uma promessa de Deus, né, que Salomão iria reinar, iria assumir o lugar de Davi. Né? Então, eis que, o versículo 14, enquanto tu estiveres ainda falando ali com o rei, eu entrarei depois de ti e acabarei de confirmar as tuas palavras. Né? Então, aqui não significa que seria para ampliar, mas sim para comprovar tudo aquilo que Deus tinha falado àquela nação através de Davi. Então, quando Deus quer colocar alguém no trono, não tem como, porque é Deus que quer. Então, vai ter guerra, vai ter objeções, mas quando Deus quer, nem Satanás, operando Deus, quem impedirá? Né? É isso que a Bíblia fala. Mas nós vamos dar continuidade aqui, no versículo 15, que nós vamos entender aqui que Batseba pede a Davi que coroe a Salomão como rei, que é um pedido, nós vamos entender agora a partir do versículo 15. Entrou, pois, Batseba, onde estava o rei, dentro do quarto, porque o rei estava já muito velho, né? Então, aqui a palavra se refere à debilidade mais do que à idade, né? A idade, ele era muito novo ainda para aquela época, ele estava muito debilitado, devido a situações de muita guerra e outras situações. Então, Abisag, a sunamita, assistia ao rei. Então, isso foi introduzido para demonstrar a debilidade do rei. Tinha ali tipo uma pessoa cuidando dele, né? Porque ele estava muito fraco fisicamente. Mas a mente dele ainda estava perfeita. Mas aqui no versículo 17 diz que ela respondeu: Senhor meu, tu juraste a tua serva que, pelo Senhor teu Deus, dizendo: seguramente Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono. Mas agora, eis que Adonias reina, e está agora o rei meu senhor. Tu não soubesse? Então, aqui, ela fazendo uma pergunta para Davi. Eu sei que não partiu nada de ti, né? A respeito, tudo isso quanto Adonias fez. Então, ela estava dizendo que não partiu de Davi, ela sabia que Davi talvez não estava nem sabendo do que estava acontecendo. Então, aí a Bíblia continua dizendo: e ele sacrificou novilhos e animais engordados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, ao sacerdote, né? Olha para você ver a astúcia daquele homem, né? A gente vai observando que o coração do homem não é fácil. O sacerdote Abiatar e a Joabe, chefe do exército, mas a Salomão, teu servo, não convidou. Será por que ele não convidou Salomão? Eis a questão, né? A Bíblia Sagrada, ela sempre tem a resposta. Então, ela fala dessa maneira para provar que há um complô, né?
Então, ela percebeu, ela como mãe, ela percebeu esse complô, né? Então, mostra o início da presunção do ser humano, né? Que é terrível, né? Então, o versículo 20 diz: E tu, ó Rei, meu Senhor, os olhos de todo Israel estão postos em ti, para que lhes faça saber quem tem que assentar-se no trono do Rei, meu Senhor, depois dele. Então, a gente observa que é certo que todo Israel, né, seriamente fugia a respeito do que estava acontecendo. Então, os sinceros, verdadeiros, eles sabiam o que estava acontecendo, né? Eles não iriam compactuar com o que estava acontecendo. A pessoa estava usurpando do poder, né? O versículo 21 diz que, de outra maneira, vai acontecer que, quando dormir, o rei, meu senhor, com seus pais, seremos reputados como criminosos, eu e Salomão, meu filho, né? Então, em outras palavras, ela estava dizendo, eles irão nos matar, Davi, se você não colocar Salomão logo no trono. Então, está aí armando uma cilada para me matar e matar também a Salomão. Mas a gente observa que, quando Deus está no controle, não adianta, não é? Então, nós vamos para o versículo 22 do mesmo livro, que fala que Natã apoia o roubo de Batseba. Natã, vocês conhecem muito bem esse profeta, né? Então, o versículo 22 diz: E eis que ela, estando ainda a falar com o rei, Natã, o profeta, entrou, né? E avisaram o rei, dizendo: Está aí Natã, o profeta. E quando ele entrou onde estava o rei, prostrou-se em terra sobre o seu rosto diante do rei. Então disse Natã: Ó rei, meu senhor, acaso disseste tu, Adonias tem que reinar depois de mim, e ele se sentará sobre o meu trono? Então aqui Natã, com tanta força, né, para subtrair do rei uma renúncia, né? Então, aqui Natan já chegou com autoridade do Espírito Santo. Versículo 25. Porque desceu hoje e sacrificou novilhos e animais engordados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei e aos capitães do exército e a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo diante dele, dizem, viva o rei Adonias, né? Então, aqui a gente observa que, posto diante dele dessa forma, Davi agora tem que agir. Então, ele chegou ali com pressão para Davi agir, porque estava acontecendo algo que não estava agradando a Deus. Israel já estava sofrendo, já estava percebendo o que iria acontecer. E Davi precisava agir rapidamente, né? Versículo 27. Será que isso foi feito da parte do rei, nosso Senhor, sem que avisasse a teus servos quem tem que assentar-se sobre o trono do rei, meu Senhor, depois dele? Então, aqui nesse versículo, a gente entende que a repetição está bem calculada para realçar ao rei a importância de nomear um sucessor imediatamente, né? Então, às vezes, as coisas têm que acontecer com mais agilidade, mais firmeza, para as pessoas não entenderem que elas que mandam, né? Mas aí a gente vai finalizar esse capítulo aqui, falando do juramento de Davi a Batseba. Esse capítulo é muito interessante, nós estamos no capítulo primeiro, né, do livro de Reis, do primeiro Reis, tá certo? Versículo 28, então respondeu o rei Davi, dizendo, me chamem a Batseba, e ela entrou na presença do rei, e esse de pé diante do rei, né? Ela ficou de pé diante do rei. Então, a Batseba, obviamente, ela tinha saído do quarto para que Natã entrasse, não é? Agora ela se reúne a Natã diante de Davi. E aí a gente vai observar como que é o trabalhar de Deus. Versículo 29, jurou o rei dizendo, vive o Senhor, que redimiu a minha alma de toda adversidade. Isso aqui já foi a palavra de Davi. Então, em essência, Davi, né, ele emprega o termo pela vida do Senhor, o que dá a declaração que está por ser dita uma grande força. A gente vai para o versículo 30 e diz assim, que assim como
como ti, né? Está relacionando, está falando de Batseba. Jurei pelo Senhor, o Deus de Israel, dizendo: certamente Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono em meu lugar. Assim mesmo irei fazer hoje. E então Batseba se inclinou com o rosto em terra, prostrando-se diante do rei, e disse: viva o meu senhor, o rei Davi, para sempre. Né? Então, aqui a gente vai perceber que a partir do versículo 32 deste livro, Davi instruiu a Zadok e a Natã. Vamos ver as instruções. Né? Então disse o rei Davi: me chame a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaía, filho de Joiada. E eles entraram diante do rei. Né? Aí o que esse versículo quer dizer? Então vamos para a explicação desse versículo, é muito interessante. Não é? Então, a ordem dos nomes assinala a posição das pessoas com respeito ao assunto a ser tratado. Não é? Então, versículo 33. E lhes disse o rei: tomai convosco os servos do vosso Senhor. Não é? Então, aqui, esses eram os quereteus e os peleteus. Né? Então, aproximadamente de 600 homens, uma força formidável, né? Que sem exageros, né? E façam montar Salomão, meu filho, sobre a mula, que é minha própria. E lhes farei e agir. Então, vamos lá. Vamos ver o desfecho aqui. Então, quando, ao montar na mula de Davi, não era simplesmente um sinal de honra, e sim uma indicação pública e muito significativa da vontade de Davi com respeito ao seu sucessor. Então, o povo percebia imediatamente quem estava destinado a sentar-se no trono de Davi. Na realidade, montar a mula do rei sem a sua permissão significava a morte. Então, a gente observa aqui o trabalhar de Deus. Essa é a explicação desse versículo. Vamos para o versículo 34. E ali Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, ungiram o rei sobre Israel. Né? Então, esse versículo 34, aqui a unção e está dando uma falha ali no vídeo, não preocupa não, vou ficar aqui com a palavra, é assim mesmo. Então, a unção e especialmente levando em conta que foi feito por Zadok, o sumo sacerdote, e a Natã, o profeta, então significava o aspecto espiritual do ofício do rei sobre Israel. Então, de fato, era a posição mais importante sobre a face da terra. Então, por meio dessa família, viria o Messias, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Né? Então, tocaram a trombeta, eles tocaram a trombeta, não é? Esperava-se que tal grito fosse escolhido por todo o povo de Israel. Versículo 35, em seguida subireis após ele virá e se assentará sobre o meu trono. Então, em toda maneira possível, sua ascensão devia estar proclamada e confirmada. De todo jeito ia acontecer, porque Deus estava no controle. Né? Então, ele reinará em meu lugar, disse Davi, porque lhe designei para que seja príncipe sobre Israel e Judá. Olha, isso que é a palavra do rei. Então, ele, né, e li são enfatizados no texto hebraico original, né, a palavra de Deus. Então, Deus, quando ele quer agir, não tem jeito. Né? Ninguém pode impedir. Ninguém. Né? Então, a gente vai para o versículo 38, onde fala que Salomão, ungido rei, pronto, acabou. Acabou. Então, fique comigo. Né? Já estamos terminando. É um capítulo um pouco longo, mas às vezes a gente perde muito tempo, né, com filmes, Netflix, com televisão, e às vezes quando vai para a palavra parece que fica cansativo, né? Se você já observou isso, e as pessoas fogem, nossa, está cansativo, não estou aguentando mais, mas isso é a carne. Sabia disso? É uma luta da carne contra o espírito. O espírito quer que você fique, mas a carne não quer aquela guerra. Né? A carne não quer, o espírito quer, o espírito fica feliz.
mas você que é de Deus, você vai ficar. E você também vai compartilhar, porque você é de Deus, você é espiritual. Eu creio nisso. Então, nós vamos, para você entender essa mensagem, você não ficar perdido. Aí, depois, nós vamos... Isso aqui é a leitura da Bíblia, nós estamos estudando a Bíblia. Todo ano, nós vamos estudar a Bíblia. Combinado? Então, vamos dar continuidade. Versículo 38. Salomão é ungido rei. Em seguida, disseram Zadok, o sacerdote, né? Aqui Zadok era o sumo sacerdote. E Natã, o profeta, e Benaías, filho de Joiada, e os Pelesteus e Quereteus. Então, esses últimos aqui, esses últimos grupos tinham a força militar, né, para respaldar tudo o que ia ser feito, não é? Então, eles eram os guardas-costas reais de Davi, que consistia de uma força formidável, né? Ninguém tinha coragem de enfrentá-los. E o versículo continua dizendo, a parte B do versículo: e fizeram cavalgar a Salomão sobre a própria mula do rei Davi e conduziram a Gion, né? Então, ao tornar-se em conta essa especial guarda de elite que acompanhava Salomão, então deve ter sido um cortejo impressionante. Imagina todos aquela segurança de Davi, né, ali protegendo Salomão, porque tinha algo armado, né, para matar Salomão, como nós observamos nos versículos anteriores. Aí o versículo 39 continua falando: e o sacerdote Zadok havia tomado do tabernáculo um chifre de azeite, com o qual ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta. Todo o povo clamou, dizendo: viva o rei Salomão. Então, a gente vai encontrar essa expressão também em Êxodo 30, no versículo 25, 31. Isso foi santo azeite de unção, né? Embora hoje quase não está sendo usado mais azeite de unção, né? Você sabe o porquê. Mas esse versículo 39 é interessante, que aqui eles cumpriram ao pé da letra o que Davi lhes havia dito que deveriam fazer. Então, Salomão foi confirmado em seu ofício e, além disso, com a aprovação de todo o povo de Israel. Isso é interessante, né? Quando o povo está do lado, não é? No versículo 40, e logo subiu todo o povo após ele, que o povo ia tocando flautas e alegrando-se com grande regozijo, de maneira que a terra se estremecia com o clamor deles, né? Então, houve um grande regozijo em Jerusalém. O povo queria Salomão, né? Mesmo que os opositores tinham algo contra, armados para matar Salomão, Deus não permitiu, né? Aí o versículo 45 vai falar da submissão de Adonias a Salomão. Então, ouvindo Adonias e todos os convidados que com ele estavam, quando haviam já acabado de comer, então estava celebrando como acreditando na nova posição, né? Mas aí Deus intervém, e a segunda parte do versículo diz: e quando ouviu Joabe o som da trombeta, disse: por que motivo se faz esse estrondo de cidade em alvoroço? Então aqui a gente observa que imediatamente Joabe ele parece ter suspeitado, né, o significado do toque da trombeta, né? Joabe também não era bobo, né? Ele percebeu isso. E quando ainda estava falando, eis que Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, que acabava de chegar, e disse então a Adonias: entra, porque homem valente és, e trarás boas novas. Então, aqui a gente observa que os receios de Adonias se revelam nessas palavras, né? Então, ele tem o pior, mas tenta ficar alegre, animar as suas vistas, né? Ele tenta disfarçar. Aí o versículo 43 diz que: mas Jonatas respondeu e disse a Adonias: certamente o rei Davi, nosso senhor, acaba de constituir rei a Salomão, porque o rei enviou com ele
ao sacerdote Zadok, ao profeta Natã, e a Banaías, filho de Joiada, e aos quereteus e aos pelesteus, e esses o fizeram montar na própria mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram por rei em Gion, e dali subiram com regozijos de tal maneira que se pôs em comoção a cidade. Este é o estrondo que ouvimos. E também Salomão se assentou sobre o trono do rei. Versículo 47. E além disso, quando entram os servos do rei para abençoar o nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: faça o teu Deus que seja o nome de Salomão melhor que o teu nome, e engrandeça o seu trono mais que o teu trono. Inclinou-se o rei sobre a sua cama. Não é? Então, aqui, a explicação diz que a gente vai entender, inclinou-se para adorar ao Senhor, porque ele sabia que acaba de concluir a vontade de Deus. Né? Quando a vontade de Deus não tem oposição. Né? O versículo 48, e disse mais ainda o rei: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assente sobre o meu trono, vendo os meus olhos. Não é? Então, é excepcional quando a maioria dos reis morre antes que eles não são substituídos por outros, né? Então, a gente viu aqui que isso aconteceu de uma forma sobrenatural, né? Para não acontecer, estava previsto, morte, derramamento de sangue. Né? Então, versículo 49, então eles se estremeceram, e levantando-se todos os convidados que estavam com Adonias, foram-se cada qual pelo seu caminho. Né? Então, esse temor e fuga mostram uma consciência de culpa. Né? Eles perceberam que eles eram culpados. Então, eles vazaram, eles seguiram o seu caminho. Né? Então, a gente observa isso nos dias de hoje. Né? Vamos terminar esse capítulo. Então, vamos para o versículo 50. Adonias também temia por causa de Salomão. Levantando-se, foi e se agarrou às pontas do altar. Né? Então, por agarrar-se às pontas do altar, aqui o infrator ali, né, ele colocava-se sob amparo da graça salvadora e ajudadora de Deus, pelo menos se as autoridades estivessem de acordo. Não é? A gente observa que o sujeito ficou com medo. Versículo 51. E foi dado aviso a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, e está agarrado às pontas do altar, e diz: jure-me hoje o rei Salomão que o teu servo terá que morrer à espada. Aí o sujeito ficou com medo, né? Porque já estava sozinho, os seus falsos amigos já o tinham abandonado. Então, quando Adonias se referiu a Salomão como rei, foi uma abdicação completa da sua reclamação ao trono. Né? Ele abdicou ali totalmente, né? Teve que confessar, né, que ele estava errado. Né? E um reconhecimento direto do novo monarca, né? Ele teve que reconhecer. Então, nessa declaração, Adonias, né, indiretamente confessa que merece a morte. Ele teve que se humilhar, né? Mas aí, o versículo 52 diz que o rei Salomão respondeu: se ele se mostrar homem de bem, não cairá em terra nem um cabelo dele, mas se achar maldade nele, morrerá. Versículo 53. Então o rei Salomão enviou e o fizeram descer do altar, e ele veio e se prostrou diante do rei Salomão. Ele disse: Salomão, vai para a tua casa. Não é? Então, esse capítulo finaliza dizendo: isso não foi uma sentença para desterrá-lo da corte, mas simplesmente uma despedida à vida privada, né? Então, que envolvia de uma estação tácitas de viver quietamente e estar agradecido porque a sua vida foi poupada. Né? Então, Salomão ainda teve misericórdia. Então, que nós possamos viver esta palavra. Né? Nos dias de hoje, nós possamos viver a Bíblia Sagrada. Né? A palavra, esta palavra,
não é? Não importa o que está acontecendo no nosso país, nós vamos viver esta palavra. O que tiver de ser, será feita a vontade de Deus, tá certo? Então, nossa função é orar. Então, vamos continuar orando em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Que Deus, em Cristo Jesus, continue te abençoando, te guardando, te protegendo. Né? Porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Amém? Felicidade, muita